Olá, meu povo, povo santo, gente que confia no Senhor. Vamos para mais uma meditação e o desejo do meu coração é que o Senhor fale ao seu coração, que você cresça no conhecimento, que eu cresça no conhecimento. Eu desejo que cada dia nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, que diz através de mim, que diz através de você, que diz através de outros filhos do autismo, né? O que ele diz através de seus filhos. Que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Hoje eu quero ler uns versículos dos quais eu tenho falado praticamente sim. Estou sempre falando neles e falei ontem e vou falar hoje também. Eu quero ler para você em João 13, o verso 16 e o 17. Está assim: o Senhor dizendo: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso eu tenho repetido para você, mas eu quero ler para você, eu quero que você marque na Bíblia, porque eu quero que você linke os versículos que eu vou ler aqui nesta meditação. Eu quero que você una um ao outro. Vai lá, escreve aqui em João 13, 16, aí você coloca as outras referências. E lá nas outras referências você coloca João 13, 16. Então, o texto deixa claro que o servo não pode ser maior do que o seu senhor. De vez em quando, alguém quer ser maior do que o seu, é o patrão querendo ser maior que o empregado querendo ser maior do que o patrão, a ovelha querendo ser maior do que o pastor, enfim, enfim. Sempre acontece de alguém sem conhecimento querer ultrapassar esse limite, mas não é possível. O limite de um ser humano é a sua autoridade. A pessoa só pode ir até ali. E até onde o seu Senhor permite também, porque também tem isso. Por exemplo, o discípulo, ele pode aprender tudo que o seu mestre sabe, mas se o mestre não quiser ensinar tudo, ele não pode ir. O mestre pode colocar um limite que seja ainda menor do que o conhecimento dele. E aqui no verso 17 de João 13 está assim: sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o Senhor quer que a gente tenha o conhecimento que Ele dá, que Ele escreveu aí, deixou escrito para nós, falou para os seus discípulos. E Ele disse assim: vocês, se vocês sabem essas coisas, vocês serão bem-aventurados se praticar. Não basta saber para ser feliz. Não basta ter o conhecimento para ser feliz. Mas se praticar o que conhece, aí é bem-aventurado. Aí vai ser bem-sucedido. Agora vamos para um texto que fala, que traz o mesmo conteúdo, que é Mateus, livro de Mateus, no capítulo 10, o verso 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Quem disse tudo isso que eu li até agora foi Yeshua, foi Jesus. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. Pode ir. O professor é o limite do aluno. O mestre é o limite do aluno.
Por quê? Porque ele só pode abençoar até onde ele foi. Então, tudo que um professor sabe, ele pode ensinar para o aluno, se ele quiser. Então, o aluno pode ir até onde até o nível do professor. Mais que isso ele não pode. Por quê? Porque o professor não pode dar uma benção maior do que ele tem. Então, o tamanho do professor é o limite do aluno. Se ele quiser depois crescer mais do que esse professor, ele vai ter que terminar o curso, aí encerra essa relação de professor-aluno, e o aluno parte agora que ele sabe o que o seu mestre sabe, ele pode ir para um mestre que está num nível mais elevado de conhecimento. Mas aí ele já não está naquela relação para ferir o limite. Não. Então, isso precisa ser entendido, respeitado, vivido. É assim que funciona. E é o que o Senhor disse lá em Hebreus 7:7, sem contradição alguma, não há argumento, não tem como contradizer. O maior é abençoado pelo menor e pronto. O menor só pode ir até onde o maior foi e pronto. Se quiser continuar crescendo, vai ter que sair bem daquela relação e procurar um outro maior. Tá, com esse conhecimento, a gente agora vai para uma outra passagem bíblica, porque eu não quero ficar com essa curiosidade só para mim, eu quero compartilhar com você. Vinha eu nesta terça-feira para casa e de repente me veio à mente essa questão do discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas só igual ou menor. E, gente, assim, ó, no estalar dos dedos, isso veio à mente. E também, junto com isso, no estalar dos dedos, veio o pedido que Eliseu fez a Elias. E eu fiz a pergunta, ué, e agora? Como assim? Você lembra do que Eliseu pediu para Elias quando Eliseu estava para ser elevado, sair da terra? Sair da terra? Vamos para o segundo livro de Reis, no capítulo 2, e nós vamos ver essa história. A Bíblia é fascinante. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Eu não lembrava disso, não associei isso à questão do mestre, do aluno só pode ser do tamanho do mestre, do subordinado só pode ser do tamanho do seu senhor. Nunca tinha associado isso. Veja bem, segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles quem? Elias e Eliseu. É aquela história, você lembra de quando Elias estava para sair da terra, ser trasladado, e aí Eliseu está na cola dele, porque Eliseu seria o substituto dele e quis ficar até o fim, ver tudo o que ia acontecer. Então Eliseu na cola de Elias, e Elias atravessa o Jordão, Eliseu atravessa com ele. Então, havendo eles passado o Jordão, depois que Elias colocou a capa dele na água e abriu um caminho, aí eles passaram pelo Jordão. E depois que eles atravessaram o Jordão, Elias então falou para Eliseu: Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Pede, faz aí seu último pedido, pede tudo que você quiser, porque eu vou te deixar, você não vai me ver mais. Mas Elias não contava com o pedido de Eliseu. Gente, o que Eliseu pediu, você sabe?
Ele pediu assim: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quando eu lembrei disso, eu falei: como assim? Se isso é impossível, como que Eliseu pede uma coisa dessa? E como que isso vai acontecer? Aí Elias vira para Eliseu e disse assim: coisa dura pediste. Eu não sei se foi uma coisa dura, não sei qual o sentido que do hebraico, não sei qual o sentido que Elias deu, mas eu sei que Eliseu pediu uma coisa impossível. E não é o que está dizendo que é impossível, não é a Bíblia. Foi Yeshua quem disse que é impossível, e realmente é, não tem jeito. Como que o Eliseu vai receber uma unção dobrada? Vai receber uma benção maior do que Elias podia dar? Como que ele quer ser maior do que Elias? Se Elias só pode abençoar até onde ele é o limite dele. Eliseu simplesmente pede para ser o dobro de Elias. Como assim que alguém. Elias era um só, não eram dois. E aí, gente, como fazer? Como atender? Então Eliseu fala assim: olha, você pediu uma coisa dura. E aí nós sabemos que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Ou seja, ele teve a porção dobrada. Gente, eu acho que eu vou falar isso de novo aqui. Você já ouviu, e eu espero que não seja você que tenha já pedido a Deus para te dar a porção dobrada do Espírito dele. Sabe aquela oração assim, bonita? Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Gente, não fala besteira, pelo amor do Eterno. Não blasfema. Fala isso não. E não deixa ninguém falar, não. Vai para o segundo livro de Reis e lê o que está escrito aí. Eliseu não estava pedindo para Deus para ser o dobro de Deus, não. Ele estava pedindo para Elias, ele queria o dobro da unção de Elias. Por favor, presta atenção. E às vezes a pessoa pede isso aqui para ficar dentro de casa. Peça isso não. Se você quiser ter o dobro de unção de alguém, aí sim, vai para alguém que seja maior que aquela pessoa. Mas vai bem, né? Vai abençoado, faz a coisa do jeito certo. Mas a porção do Espírito de Deus, gente, que isso, hein? Que isso? E a gente ouve muito falar dessa porção dobrada, mal usada, mal falada, mal utilizada. Tá, mas vamos voltar para cá. Então Eliseu pediu a Elias a porção dobrada da unção de Elias. Ele queria uma benção maior do que Elias, do que o que Elias podia dar. E então Elias fala para ele: o Eliseu, você pediu uma coisa dura. Aí ele falou assim: veja bem, se você me ver quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho.
Presta atenção ao que Elias disse. Eliseu, se você me ver quando eu for tomado, ou seja, quando eu estiver subindo, se você continuar me vendo, você vai receber o que você pediu. Se você não me ver, então você não vai receber. O que ele estava dizendo? Que se Eliseu conseguisse ver o Elias que já subiu, foi tomado pelos carros de fogo, ou seja, Elias glorificado. Gente, isso tem na Bíblia. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu na terra. Se eles conseguissem ver, eu já estou pensando lá nos discípulos, se Eliseu conseguisse ver Elias glorificado, porque, gente, o homem sai da terra sem morrer, de carros, não é carro não, carros de fogo, não, carro de fogo com cavalos de fogo. Nós nunca vimos isso. E nós só sabemos que isso, só temos notícia de que isso aconteceu uma vez. Então, isso aí significa que Elias já estava glorificado ao sair da terra, ao estar ser tomado por esse carro de fogo com cavalo de fogo. E aí, então, ele diz para Eliseu: Eliseu, se você conseguir me ver assim, glorificado, você vai conseguir. Gente, Elias cresceu ao alcance dos olhos de Eliseu. Elias agora já não era aquele homem, ser humano. Elias agora era glorificado. Mas para Eliseu receber a bênção do Elias agora glorificado, que era imensamente maior do que o Elias, ser humano, Eliseu teria o que pediu. Porque agora Elias abençoaria Eliseu nessa dimensão de glória. Meu pai, aí eu tenho que falar como Eliseu. Meu pai, meu pai. Gente, tem isso na Bíblia, isso aconteceu na história. Eliseu viu. Quem mais viu? Quem foi que viu, hein, uma cena parecida com essa? Só que não em carro de fogo, nem cavalo de fogo. Quem foi que viu isso? Vocês lembram? Vocês lembram quem viu isso? Os discípulos. Eles viram o mestre subindo. E eu disse para vocês que eles tiveram contato físico com Yeshua quando Yeshua deu aquela bênção lá de Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eles viram o Senhor já não mais como um ser humano. Viram ele subindo. Gente, isso não é normal assim subir. Aquele ser físico, isso aí é o sobrenatural já. Então eles viram fisicamente o sobrenatural. Então eles foram abençoados por esse Yeshua, que já tinha ressuscitado, né? Tudo era sobrenatural. Então eles viram quando ele estava subindo. Subiu.
Isso está em Atos, capítulo 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo-os, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então, eles receberam depois a ativação do Espírito Santo que desceu sobre eles, mas eles estiveram com o mestre, mesmo depois do mestre já ter recebido a autoridade do céu e na terra, já ter ressuscitado, ou seja, ele agora era maior, ele não era aquele ser humano mais. Então, eles tiveram contato físico com ele, por isso eles foram abençoados com a bênção que agora maior, agora eles poderiam fazer coisas maiores do que as que o mestre fez. Por quê? Porque o mestre foi para o pai, o mestre agora era muito maior, ele voltou à sua plenitude de glória. Então Elias aqui, ele tinha crescido, ele estava glorificado agora. E nessa glorificação ele abençoa o Eliseu. E foi combinado, ó, se você me ver, você vai. Então, bastou ele ver. Mas o Eliseu viu Elias glorificado, ou seja, ele viu Elias grandão. Ele viu Elias ampliado, estendido, glorificado. E por isso ele recebeu. Aí, olha o que está no verso 12 do capítulo 2 do segundo Reis. O que vendo Eliseu, viu? O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, mas viu o suficiente para receber a bênção. E pegando nos seus vestidos, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E, além de tudo, ele ainda ficou com a capa de Elias, ou seja, isso tinha grande significado. E ele usou essa capa para abrir o Jordão de novo. Então, Eliseu viu. Se ele não visse, ele não poderia ser abençoado. Mas como ele viu o Elias grande, maior do que o próprio Elias, do que o ser humano, ele recebeu o que ele tinha pedido. Gente, pensa nisso, que você medite nisso durante o dia, tá bom? Fique então nessa graça do Senhor, Pai querido, guarde essas pessoas. Dá a elas sensibilidade para ouvirem o que o Senhor está falando. Guarda elas pela tua graça. Se tem alguém enfermo aí, em nome de Yeshua, seja curado, seja restaurada a sua cura agora. E que a doença que pode me ouvir agora, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do anjo do Senhor agindo aí, saia dessa pessoa em nome de Yeshua. E que também saia todo príncipe, todo demônio que intenta contra essa vida, sai do redor dessa vida em nome de Yeshua. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até amanhã, se o Senhor quiser.